Bom, essa é a hora das nossas rapidinhas, né? Acho que é um momento que a galera gosta também, galera. Espero que a galera goste. O vídeo mais assistido da história do YouTube. A gente fez isso aí pra galera poder acompanhar em menos tempo, mas a gente vai falar bastante dessa rodada. E pra começar, né, vamos falar do Dallas Cowboys, que finalmente voltou a vencer nessa rodada na quinta-feira contra os Redskins, um duelo muito importante dessa equipe que atropelou, né? O Redskins, o jogo corrido voltou a funcionar, o Prescott cuidou um pouco melhor da bola também. E só que a gente sabe que tá muito difícil, né, pro Dallas, ainda tá muito complicado nessa conferência. Então a equipe ainda pega os Giants, né, o Raiders, Seahawks e Eagles. Então assim, principalmente esses 3 últimos jogos são jogos bem complicados contra equipes que também brigam por muita coisa nessa temporada. Vocês acham que é possível uma campanha perfeita do Dallas nessas 4 partidas ou não? Cara, eu acho que não é impossível, é muito difícil, especialmente os 2 últimos jogos. Não duvido nada de vencer do Giants e do Raiders. É difícil contra Seattle e Eagles, apesar que vai ter o Elliott. Mas o que eu acho mais complicado de deixar o time, por exemplo, ir pros playoffs é que mesmo 10-6, que seria se vencer todos os jogos, perde no desempate do Falcons, perde no desempate de um possível Packers, supondo que o Packers também surpreenda. O único time que poderia vencer no desempate é o Panthers, porque não perdeu pro Panthers, não jogou com o Panthers, então não tem esse confronto direto, mas muitas combinações, né? Exatamente, eu também acho que não, acredito que consiga ganhar do Giants e do Raiders, principalmente o Raiders não tá jogando bem, né, então acho que é um confronto bem equilibrado, e contra o Seahawks a defesa vai ter que jogar muito, mesmo com a bola do Elliott, a defesa vai ter que ser fundamental, ela não tá jogando bem. Né, então, e o próprio Prescott, ele não teve bons números, ele é um pouco mais de 100 jardas contra o Redskins, então eu acho que pode ganhar 2, no máximo 3 jogos, mas eu acredito que nesse momento o Cowboys está fora da temporada. 49ers e Bears, nosso amigo Caio aqui foi o que conseguiu acertar esse jogo, 15-14 pro 49ers, né, e a gente tinha falado da primeira impressão e o primeiro jogo como titular o Garoppolo ganhou, a torcida está muito empolgada, ele foi muito bem principalmente em terceiras descidas. Então, se é a primeira impressão que fica, quer dizer então que o Jimmy Garoppolo foi bom, então. Eu acho que foi bem boa a primeira impressão, ele até foi interceptado ali no começo do jogo, mas normal, né, primeiro jogo ali na equipe, ele tá invicto como titular, começando jogos na NFL, né, venceu os 3 por enquanto, acho que talvez ele tenha um bom futuro, acho que a torcida pode ficar empolgada, mas também não pode exagerar, né, foi um jogo contra um time que não é tão forte, que é o Chicago Bears, não significa nada além disso mesmo, que ele pode ser que seja o futuro do time, mas vamos ver, mas acho que boa primeira impressão. Eu acho que ele fez o que a gente meio que esperava, né? Óbvio que ainda falta a gente ter mais uma sequência de jogos do Jimmy pra gente entender como ele funciona, mas o que eu esperava dele como quarterback, um quarterback seguro, um quarterback com um braço forte, né? Uma boa precisão nos passes, isso ele fez, e obviamente no final foi muito clutch aí, né? Como a gente diz na NFL. Eu acho que foi normal, nada demais também, tem muito caminho pra andar, esse ataque ainda é muito fraco. Mas ele foi ok, que bom que venceu, né? Isso é muito importante. Bom, agora vamos falar então sobre outro time aí que ainda sonha com playoffs, mas também tem uma missão muito complicada, né? O Green Bay Packers. Precisa vencer todos os jogos, enfrenta o Browns, enfrenta o Vikings ainda, o Panthers e acho que na última semana enfrenta o Lions, exato. Então tem alguns jogos difíceis, mas não é impossível, né? A pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte, né? Até tem time chance de playoffs, mas eu quero saber, tem reais chances? Né, além dos números, e faz sentido colocar o Rodgers aí, né, nesse restante, que ele não joga contra o Browns, mas pode jogar nos 3 últimos? Eu acho que faz sentido a partir do momento que ele esteja 100%. Você não pode apressar ele, né, se ele entrar 70%, 80%, por mais que tenha chance, não faz sentido. Ele não é um jogador mediano ou ok que você pode arriscar ali. Ele é um jogador fundamental, ele é o time. Então, se ele tiver 100% e o Packers ganhar dos Browns já no próximo jogo, né, e aí ele vai estar disponível contra os Panthers, aí sim, eu acho que vai fazer sentido e vai ser fundamental na briga por playoffs, né, e quem diria, eu acho que todo mundo já tinha descartado o time, mas ainda tem chance. Acho que tudo depende do próximo jogo contra o Browns, eu acho que o Handley é suficiente para vencer Cleveland, e aí depois disso vai da questão da comissão técnica, da forma como o Rodgers também se sentir confiável para entrar em campo, porque são duelos que sem ele eu não acho que o Packers ganhe, nem Panthers nem Vikings, mas com ele o cenário muda. Eu acho que vale a pena colocar. Se ele tiver 100%, não é um quarterback, é o principal estrela da NFL hoje. Então, assim, se ele tiver 100% vale a pena. Mas se ele não puder, não vejo por que também forçar. Acho que o Packers precisa pensar no seu futuro do que
em playoffs nesse momento. Bom, o Denver Broncos conseguiu a proeza de perder para o Miami Dolphins nessa rodada. Não foi perder, a equipe foi humilhada. A equipe foi atropelada em Miami, né, pelos Dolphins, e é uma sequência de partidas muito ruins. O time perdeu seu terceiro jogo com um quarterback diferente, né, tinha sido o Osweiler, aí mudou pro Paxton Lynch, e agora o Simeon voltou e jogou muito mal também. Então, Denver aí tem todos os motivos para ser, nesse momento, considerada uma das piores equipes da NFL. Mas será que é a segunda pior, já que a gente coloca o Browns como primeira? O Browns, obviamente, é o primeiro, né? Eu não sei, é difícil falar, assim, mas eu acho que tá na briga. Se botar umas 4, 5 equipes ali, ela fica entre essas que para ficar em segundo, terceiro pior time da NFL. O ataque é muito ruim, o ataque talvez seja, não sei, um dos piores mesmo. A defesa a gente sabe que tem potencial, né? Não tá jogando bem, tomou muitos pontos do Miami Dolphins, né? Mas em teoria, em nome, não é, né? Mas eu acho que em termos de funcionalidade, o time tá realmente muito ruim. A gente achava que o Broncos era pior que os Dolphins, né? E foi atropelado por Miami. Então, não tem como eu não achar que pelo menos é a segunda pior equipe da NFL hoje. Eu acho que por nomes, tanto no ataque, mesmo tirando o Simeon, né? Você tem um corpo de recebedores ali que são jogadores interessantes, chegam titulares em outras equipes. Sim. E próprio a defesa, eu acho que tem mais um problema fora do time, né? Então, por nomes, eu acho que tem bons valores ali, mas hoje jogando futebol é com certeza a segunda pior equipe. Então agora vamos falar aí sobre um time que talvez tenha futuro, e é essa pergunta que eu vou fazer pra vocês. O futuro do Jets é promissor ou não? Eu acho que sim, a partir do momento que 2017 era para ser o Jets a pior equipe da NFL e tá longe de ser a pior, né? Tá bem longe, conseguiu ganhar do Chiefs, por mais que o time esteja, né, passando por um mau momento, conseguiu ganhar. O Josh McCown tá jogando muito bem, seus recebedores estão ajudando ele, o Anderson tem sido pelo menos um dos melhores recebedores nessa reta final, né? O jogo terrestre funcionando muito bem, a defesa pressionando muito. Eu acho que a partir do momento que você trazer um quarterback, reforçar essa linha ofensiva e também melhorar ali a secundária, eu acho que é um time que vai brigar por playoffs. A gente focou muito na questão do quarterback nesse ano do Jets. Obviamente o Josh McCown não é o futuro, embora ele venha fazer uma boa temporada, mas tem jogadores novos e bons na sua linha defensiva, no seu corpo de linebackers e na secundária, né? Porque o Adams foi escolhido esse ano. Então o futuro é promissor sim, tudo passa pelo... Tem que chegar um quarterback um quarterback que seja o da franquia, por vários anos. Porque senão não vai ser, porque não tem como mesmo, né? Mas a gente esperava muito menos desse time, e eu acho que ele tem muito mais talento jovem do que a gente esperava. Então o futuro é promissor sim, mas tudo depende do próximo quarterback da equipe. A pergunta que eu devia ter feito nesse programa é: o Jets vai para os playoffs antes do que o Buffalo Bills? Eu acho que seria difícil de responder, mas do jeito que a coisa tá... Chiefs e Jets, de novo a gente apostou nos Chiefs, né? Acreditando que o time ia conseguir uma volta por cima. Mais um jogo, né? Perdeu para os Jets, por mais que os Jets estejam com um time bastante competitivo, era um jogo para ganhar, né? Então, e a questão é o seguinte: esse time ainda tem chances de playoffs, ou o futebol apresentado aqui faz com que esse time esteja fora da briga? Chance tem, pelos números, ainda é um... Tá brigando pela divisão, não enfrenta times tão bons no final ali, tem algumas facilidades, mas eu não sei, eu acho difícil pensar, porque, por exemplo, eu ainda falei no último vídeo que pra mim a defesa do Chiefs é bem ruim, e foi culpa da defesa esse jogo, foi 100% culpa da defesa, não conseguiu segurar o fortíssimo, todo poderoso ataque do New York Jets, porque o Alex Smith jogou bem essa vez, foram 4 touchdowns, o Kelce jogou bem, o Hunt também, o Hunt não, desculpa, mas o Hill. Mas então a defesa é fraca, e aí como é que vai fazer, né? Eu acho que pela facilidade dessa conferência ainda tem chances, acho que vai brigar até o final, até porque tem jogos diretos aí contra equipes da sua divisão, mas é uma daquelas equipes que não vai longe também de chegar aos playoffs. Sinceramente, né, o Chiefs caiu muito de produção e não tá sabendo lidar com isso tanto dentro quanto fora de campo, então... tem chances, mas não é uma equipe a ser temida mais como era antes, né, nessa conferência. Acho que só vence nos playoffs se pegar o Patriots, porque não tem a freguesia ali, o resto não tem chance. Bom, o Titans venceu o Texans nesse final de semana, ao seu estilo, né, a equipe não empolgou, mas foi uma vitória que colocou de novo, né, o Titans como líder dessa divisão, até porque a equipe tem uma vitória mais dentro dessa divisão do que o Jaguars, essa vitória contra o Texans, então muito importante. Mas a gente vem falando aqui nas últimas semanas que o Titans não empolga e é um time que a gente não consegue ver indo muito longe nos playoffs mesmo, caso vá, o que é bem provável, né? E eu acho que muito passa, tudo isso passa também pela questão do seu quarterback, né? Que é a sua principal estrela.
o Marcos Mariota, que ele tá com números muito parecidos com o do próprio Bortles, né? O principal rival nessa divisão. E, inclusive, conseguiu ser mais interceptado nessa temporada até agora do que o Bortles, que é uma das especialidades da casa, digamos assim, desse quarterback. O que diabos isso quer dizer para essa equipe dos Titans e para esse quarterback Mariota que a gente apostava tanto? Eu acho que isso quer dizer duas coisas. Primeiro que números nem sempre falam a verdade, né? Porque se você fosse escolher Bortles ou Mariota pro teu time, não ia ter nem dúvida que o Mariota é muito melhor. Apesar de que aí vem o segundo lado da moeda dessas estatísticas. Mostra que o Mariota talvez não seja tudo isso que a gente pensava que ia ser, ou pelo menos ainda não conseguiu chegar nem perto de desenvolver o seu potencial. Porque realmente ele tá longe de ser um bom quarterback. Ele praticamente só corre, né? E aí fica difícil. Eu acho que o que isso quer dizer é que a gente não sabe quem que é o Mariota de fato. Não é? Se a gente superestimou ele demais, se o sistema não está conseguindo ajudar, a comissão técnica não está conseguindo fazer ele evoluir, então é muito difícil saber o que quarterback o Mariota é de fato. Nessa temporada ele está jogando muito mal, não está conseguindo cuidar bem da bola, números realmente não querem dizer muita coisa, mas você não pode ser mais interceptado que o Bortles, que, como o Marcos falou, é a especialidade dele. Então, é muito complicado essa comparação. Então agora, vamos falar aí sobre o Los Angeles Chargers, né? Um dos times mais quentes aí da AFC, acho que... E essa é a pergunta justamente que eu vou fazer. Agora o time tá 6-6, né? Uma campanha engraçada, um time bom, né? Tá jogando tão bem, estranho. O time tá com tantas derrotas assim, né? A questão é... O Chargers pode ser considerado a terceira força da AFC atualmente ou isso é exagero? Olha, pelo futebol que está apresentando no momento, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pode ser um exagero, assim, à primeira vista, mas eu acho que não. Porque se você comparar com outros times, como por exemplo o Titans, que é líder da sua divisão... Ou o próprio Jacksonville, né? O Jacksonville, que não tem um ataque. Tá junto ali, talvez é um time talentoso, tanto quanto os Chargers. O ataque do Chargers é melhor, o Titans não tá jogando bem, o Raiders também não tá jogando bem, Chiefs. Então eu acho que hoje sim o Chargers só tá atrás do Patriots e dos Steelers, mas eu acho que é uma campanha que diz muito sobre o Chargers hoje, né? Pelo momento, né? O momento é muito bom, né? Tecnicamente acho que se equivale com essas outras equipes, mas tá jogando melhor nesse momento. Sim. Eu acho que a defesa do Jaguars é melhor ainda, mas no geral o Chargers é um time muito mais perigoso para se enfrentar para Patriots e Steelers do que o Jaguars, pelo menos nesse momento em termos de ataque. Então é sim, mas eu acho que é mais pela falta de qualidade das equipes do que pelo próprio Chargers, que é uma boa equipe, mas ainda não é uma equipe que mete medo nas outras equipes dessa divisão, principalmente nas principais, né? O Los Angeles Rams voltou a vencer nessa rodada, a equipe venceu o Cardinals, outro duelo de divisão que Los Angeles aí saiu de campo vitorioso. E a equipe ainda é líder da sua divisão, né? Tá na frente do Seattle. E já começa a brigar depois dessa derrota dos Eagles, que até foi boa, né? Essa vitória de Seattle foi boa pro Rams, porque a equipe já começa a pensar em pegar ali a primeira ou a segunda posição dessa divisão, para ter uma folga e jogar em casa também nos playoffs. Porém, vocês acham que o time tem condições de chegar a essa posição, né? Ou a tabela, né? Bom lembrar que o Rams enfrenta Eagles, Seahawks, Titans e 49ers. Tirando o 49ers, todas as outras equipes aí estão brigando por alguma coisa na temporada, né? Ou vocês acham que essa tabela aí tira essa chance do Rams? Vocês acham que a equipe não tem condições de brigar pela primeira ou segunda posição? Difícil, né? Eu não acho impossível, porque esse time tá surpreendendo tanto que vai saber, né? Não é impossível. Mas é muito difícil imaginar. Acho que para pegar primeiro ou segundo lugar desses 4 jogos teria que ganhar o quê? 3? Talvez até os 4, de repente, para conseguir. Então, até acho provável ganhar 2, por exemplo. Ganha do 49ers e do Titans. Não duvido nem que ganhe, por exemplo, do Seattle e do 49ers. Mas é difícil vencer 3 desses 4 jogos, né? Ainda mais os 4, basicamente, impossível. Mas vamos ver, né? Não vamos descartar também. Por times tem condições, sim, de chegar em primeiro ou segundo lugar. Mostrou que tem time para ganhar dos Eagles, do próprio Seahawks. Eu acho que vai ser sempre um confronto muito difícil. Dos Titans, o Rams está jogando melhor. Sim. Mas essa tabela é muito difícil. E eu acho que vai perder pelo menos um jogo, né? Pode ganhar 3 e perder um jogo, e aí já é o suficiente para ficar fora dessa briga, porque o Eagles e os Vikings estão com uma campanha bem melhor, né? O Rams ia para 4 derrotas, então acho que pela tabela vai ficar bem complicado. Então foi isso aí, nosso vídeo aí de 1 minuto, falamos aí bastante nesse pouco tempo sobre esses jogos, esses times legais aí. Obrigado por terem assistido e até a próxima, valeu!